O modo de um ser humano se expressar, seja nas artes ou em empreendimentos variados, traz a sua individualidade. E essa particularidade individual é chamada de estilo. Texto e estilo. Portanto, no texto linguístico, estilo é o conjunto de diferentes modos de sua apresentação, tanto no plano da organização, modo de estruturar o texto, quanto no plano do conteúdo, da escolha das ideias nele contidas. Os falantes de uma língua têm à sua disposição um largo repertório linguístico e, ao escolher um determinado estilo para se servir, consequentemente escolherá os meios de expressão que melhor representarão seus valores, pensamentos e desejos. Tal escolha é o que caracterizará o seu estilo. O estilo manifesta-se também nos discursos de grupos sociais em determinado tempo e lugar. Representa a forma de pensar, sentir e agir desse grupo. É o que chamamos de estilo coletivo. Quando tal estilo representa uma cultura, temos o que chamamos de estilo de época. Ele surge como tendências nas diferentes manifestações artísticas, na religião, na psicologia, na sociologia, nos costumes, nos vestuários e adornos, na maneira de as pessoas se relacionarem. Esse fenômeno, como não poderia deixar de ser, se estende à literatura. Dessa maneira, a natureza estilística da literatura moderna compreende o Renascimento, séculos XV e XVI, o Barroco, séculos XVI e XVII, o Neoclassicismo, o Iluminismo e o Racionalismo, séculos XVII e XVIII, o Simbolismo e o Modernismo, séculos XIX e XX. Os estilos podem ser divididos em A. Literário, estilo no qual predomina a subjetividade, a emoção, a conotação. Conotação deve ser entendida como ideias e associações ligadas pela experiência individual ou coletiva a determinadas palavras. É o conjunto de valores afetivos que se dá à palavra, ou ainda o conjunto de valores que lhe dá o contexto onde ela é empregada. O estilo literário é carregado de tons afetivos e tem por objetivo causar emoções no leitor. Observemos a seguir um texto literário, portanto, conotativo. O espelho reflete certo. Não erra porque não pensa. Pensar é essencialmente errar. Errar é essencialmente estar cego e surdo. Fernando Pessoa, heterônimo Alberto Caeiro. Note que as palavras cego e surdo são carregadas de valores afetivos e de múltiplas significações. B. Não literário. No estilo não literário predominam a objetividade, a impessoalidade e a formalidade, ou seja, cada modalidade de texto deverá estar sujeita a estruturas pré-estabelecidas, assim como nas cartas comerciais, nos ofícios, nas atas, etc. Essa modalidade de estilo visa a esclarecer o leitor ou ouvinte para convencê-lo. Nele destaca-se a denotação. Denotação deve ser entendida como a significação evidente, real e objetiva das palavras. O sentido denotativo de uma palavra é mais ou menos igual para todos os falantes da mesma língua. É o sentido que vemos no dicionário, por exemplo. A comunicação oral e escrita atualmente é uma exigência social. Para se efetuar uma comunicação satisfatória, é necessário que se observe algumas características fundamentais de um estilo bem cuidado, tais como A. Harmonia. Um estilo harmônico é aquele que soa bem aos nossos ouvidos, ou seja, deve-se evitar repetições de palavras e ideias, pleonasmos. Ela saiu para fora chorando. Encontros de sons que possam provocar rimas, ecos ou aliterações desagradáveis aos ouvidos. Foi fugindo feito fera ferida. B. Clareza. Esta se manifesta pelo uso correto da pontuação, da disposição das palavras na frase, sintaxe de colocação, pela precisão vocabular. Deve-se ainda evitar as ambiguidades e omissões de termos importantes na construção do texto. C. Concisão.
é a economia na produção do texto. Deve-se empregar apenas as palavras fundamentais para veicular o propósito do texto, desprezando explicações óbvias. D. Correção gramatical. Dentre os erros gramaticais, aqueles que tornam um texto incompreensível são os erros de regências, nominal e verbal, e de concordâncias, nominal e verbal. E. Coesão. É o modo como ligamos um termo da oração ao outro termo com o auxílio dos conectivos, palavras de ligação, que, e, para, porque, etc., estabelecendo uma relação de sentido. Todos foram para casa porque chovia muito. F. Coerência. É a qualidade de um discurso que tem unidade de sentido. A coerência depende da coesão e do conhecimento sociocultural do produtor do texto e do leitor para quem o texto é dirigido. A coerência só acontece se tal conhecimento for partilhado entre ambos. Já entendi.